Bom dia, Deus abençoe seu dia, sua manhã. Hoje é quarta-feira, seja bem-vindo ao Toda Manhã com Deus. Que nessa manhã o Senhor possa ministrar, falar ao coração, que o Senhor renove as suas forças nessa manhã. Que você confie no Senhor de todo o teu coração. Entregue teu caminho, Senhor, no mais Ele fará. Amém? Hoje eu quero falar de inconstância espiritual. Amém? O texto que eu quero ler está em Marcos, capítulo 8, do verso 27 a 33, que diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntaram: Quem dizem os homens que eu sou eu? E responderam: João Batista, os outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou a lhe ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os olhos de seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Hoje nós vamos falar de constância espiritual, Aqui nós vemos que a mesma boca que confessa que tu és Cristo, pode minutos depois negar o caminho da cruz. A inconstância espiritual não é a falta de fé, mas a de firmeza. Em outros momentos da vida de Pedro, ele demonstrou inconstância, afundando ao andar sobre as águas, restindo ao lavar os pés, dormindo no Getsêmani, negando Jesus 3 vezes. Muitas pessoas têm dificuldades de perseverar, começam e não continuam. Isso reflete, em várias áreas da sua vida, mas costuma ser mais forte na vida espiritual. Assim como Simão foi chamado por Jesus pelo nome de Pedro, demonstrando uma mudança de vida, precisamos aprender a ser mais firmes e constantes. Você consegue manter a constância? Um exemplo de Pedro, Vamos ver o exemplo de Pedro e ao confessar e depois negar e aprender sobre perseverança. As causas de inconstância de Pedro. Jesus leva os discípulos a Cesareia de Filipe, um lugar cheio de ídolos. Ali Pedro faz a maior confissão do Evangelho: Tu és Cristo. A origem da inconstância pode ser oscilação da opinião pública, Pedro recebeu a revelação do Pai, mas logo fala na carne, como pessoas que hoje falam pelo Espírito um dia e no outro perde o impulso. A inconstância pode vir de rejeição do caminho da cruz. Pedro quer um Cristo sem sofrimento e buscar Jesus para conforto, não para transformação. Tentativa de controlar tudo. Pedro toma Jesus à parte para corrigi-lo, querendo que Deus siga os planos dele, não o contrário. Influência do inimigo sem perceber. Jesus disse: Arreda-te, Satanás. Quando a pessoa, mesmo bem intencionada, se torna voz de oposição ao propósito de Deus. Sintomas de inconstância espiritual. Como saber se estou inconstante? Impulsos, emoções mandam mais que a fé. Egoísmo, querer um Cristo que sirva, não que lidere e ensine. Incoerência, confessar com a boca, mas negar com a atitude. Fraqueza, oscilar entre entregar total domínio ao domínio próprio. Isso revela que a inconstância não impede grandes momentos espirituais. O problema não é começar bem, mas permanecer firme. Jesus aponta o caminho para a libertação. Ajustar a mente às coisas de Deus. Jesus disse, verso 33, você não cogita as coisas de Deus, mas a dos homens.
aceitar o caminho da cruz. A cruz não é opcional. É um processo que mata a oscilação e firma o caráter. Submeter a correção de Cristo. Jesus confronta Pedro com firmeza, amor. Quem não aceita correção permanece instável. A cura começa pela mente, renovar pensamentos, prioridades, valores. Seja firme e constante. Pedro, de inconstante, a coluna. Pedro começou oscilando, mas terminou como coluna da igreja. Jesus muda seu nome, o chamando de pedra, para ensinar a ser constante. Inconstância não é sentença final, é um convite para a maturidade. Como ter mais constância, então? Constância, irmão, não é um momento, mas o ritmo de perseverança, com meditar na palavra diariamente, comunhão em oração, comunhão regularmente, obediência imediatamente. Jesus não desistiu de Pedro e ele também não desiste de nós. Amém? Que nós possamos ser pessoas constantes e abundantes na presença do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos rejeitar toda inconstância da nossa vida, Senhor. Queremos, Pai, aprender a buscar o Senhor, meditar na palavra, em oração, em comunhão, em obediência, Pai, porque sabemos que o Senhor não desiste de nós, assim como o Senhor não desistiu de Pedro. Queremos ser firmes e constantes. Cura nossa mente, renova os nossos pensamentos, as nossas prioridades, nossos valores, Senhor. Senhor, que nós possamos submeter corretamente ao Senhor Jesus. Senhor, nunca aceitar correção e nunca permanecer, Deus, inconstante na Tua presença. Ajuste a nossa mente às coisas do Senhor, Pai. Deus, que nós possamos aceitar o caminho da cruz, Pai. Deus, para que firmar o nosso caráter em Cristo Jesus, Pai. Deus, queremos, Pai, declarar essa constância na nossa vida, Pai. Sabemos que a inconstância, Senhor, ela, Senhor, nos impede, Senhor, a viver o melhor de Deus, Pai. Tua palavra que diz que nós possamos ser constantes e abundantes na Tua presença. Nos capacita e nos ensina, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos nossas fraquezas ao Senhor, Pai, para que nós possamos ser fortalecidos na força do Senhor e na força do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique na paz. Um grande abraço.